Frase linda que todo mundo já ouviu. Amor de mãe é incondicional. Mas infelizmente isso não é uma realidade para todos, tá? E eu preciso falar sobre isso hoje com você. Caso você não me conheça, eu sou Fabiola, psicóloga especialista em comportamento humano. E ao longo da minha trajetória atendendo tantos casais, famílias, atendimentos de crianças e adolescentes ao longo da minha vida, se teve algo que eu acompanhei bem de perto, principalmente quando eu atendia em escolas, crianças e adolescentes, uma realidade que eu via muito de pertinho era mães que não tinham esse amor que a gente acreditou a vida inteira. Acreditamos culturalmente nesse amor de mãe acima de todas as coisas, só que essa não é a realidade de todas as pessoas, de todas as famílias. Existem mães que são narcisistas, existem mães que são tóxicas, existem mães que inclusive planejam tirar, vocês sabem o que, né, do próprio filho. Isso a gente acompanha e às vezes na mídia fica chocado, mas essa realidade, ela acontece, ela é real. Para vocês terem uma noção, esta semana comecei a atender uma adolescente que mora com a mãe, tá? Só que ela é mais criada pela avó do que pela mãe. Uma adolescente extremamente problemática, precisando de socorro. E nesses casos a gente sempre solicita uma conversa com a mãe, com o pai, com os responsáveis para que a gente possa traçar um plano familiar ali para que a gente possa ajudar essa pessoa da melhor forma possível. Porque a maioria das questões que a gente vivencia no nosso emocional são coisas que a gente traz de casa, da nossa criação, das crenças que a gente foi construindo no seio familiar, principalmente. E quando eu entrei em contato com essa mãe, por mensagem, não consegui fazer ligação, me apresentei falando que eu estava atendendo a filha dela, que foi procurada pela avó com a autorização do pai. E eu disse que eu gostaria de conversar com ela para ter mais informações da filha, até mesmo da gestação, uma anamnese que a gente faz em relação ao atendimento da criança ou do adolescente. Esta mãe simplesmente me respondeu: não tenho tempo para essas coisas. E me bloqueou. Olha que interessante. Se aquilo que diz respeito à filha para ela não importa, o que mais que poderia importar? Ah, Fabiola, mas talvez ela esteja passando por uma depressão. Sim, pode ser realmente que seja isso, mas o que eu quero dizer para vocês aqui hoje, através desse vídeo, que essa romantização da maternidade, ela não é uma realidade para todos. Existem mães que não têm esse amor que é apregoado aí aos quatro cantos do mundo. Existem mães que sequer têm algum tipo de sentimento e afeto pelos filhos e a gente precisa falar sobre isso também. Porque eu vejo, inclusive, clientes que carregam essa necessidade ao longo da vida porque aprenderam isso, de que amor de mãe é incondicional. Então, quando eles não são amados pelas mães, eles carregam um sentimento de culpa muito grande, como se a culpa fosse deles. Eles fossem o responsável por não ter esse amor da mãe. O que eu fiz para minha mãe? Aonde eu errei? Quando, na verdade, isso é uma questão da mãe em si. E até que o cliente entende isso, ele sofre tanto. É tanto sofrimento, gente. Então, eu queria que hoje deixar esse ponto. Essa reflexão, não sei se vai fazer sentido para alguém, mas a gente precisa parar de romantizar a maternidade. Não só a maternidade, né? O gestar, mas a criação de filhos em si. Haverá mães que vão simplesmente fazer como os animais fazem, que desmamam dos seus filhos, despregam e cada um vai seguir o seu rumo e ela não quer nem ter notícia mais do filho. E existem mães que são assim, agem assim, e a gente precisa aceitar isso como uma realidade. Pode não ser a sua, mas não é a realidade de todas as pessoas, tá? É, né, a realidade de algumas pessoas. Porque às vezes a gente julga histórias de outros. Nossa, você viu como que fulano se afastou da mãe, ele nem liga para a mãe. Será que você já procurou saber o que realmente está a fundo nessa história? Qual que é a verdade dessa história? Porque às vezes a gente olha com o olhar, nosso julgamento pessoal, a gente coloca ali as nossas crenças, aquilo que a gente acha sobre a situação, sobre o caso, mas quando a gente vai conhecer a história a fundo, a gente chega a ficar surpreendido, entendeu? Então fica aqui a minha reflexão para você. Você já viveu esse tipo de situação? Conhece alguém que vive isso? Me conta aqui nos comentários se essa realidade você já acompanhou de perto.